Mas também hoje nós temos aqui mais uma porção doutrinária, da qual queira colocar sobre a vida do povo de Deus. Quer ver uma coisa? Tem alguns teólogos calvinistas que estão levantando a tese, da qual muito tem colaborado para tal heresia. Alguns calvinistas têm colocado isso, né? E o mais recente agora, que eles acreditam, eu estou falando de teólogos, estou falando de pessoas inteligentíssimas, eles colocaram 3 heresias que eles acreditam que seja verdade, né? A primeira heresia que eles colocam aí está ligado a Deus. Deus criou o mal, foi Deus que criou o mal. Eles colocam que Deus criou o mal. Mas vamos aqui tentar responder de forma mais clara, para que nós possamos ter aí uma ideia de se Deus criou o mal ou não. A Bíblia diz aqui no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13 diante, presta atenção. Está escrito assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando entra ou atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Em primeiro lugar, Deus não fez o mal. Deus jamais queria fazer o mal, porque Deus odeia o mal. E Deus ama o bem. O problema é que quando Deus criou os céus, criou todas as coisas, Ele criou Lúcifer. E alguns teólogos dizem que Lúcifer é mau. Será que é mau? Deus, ele criou o mal ou não para você? Então nós temos aqui que muitos calvinistas dizem que Deus criou, decretou as coisas maus. Desde a fundação do mundo, ele decretou mal. Bom, se Deus decretou mal, como eles estão falando que Deus decretou mal, então nós temos um problema aí muito grande. Porque se Deus decretou o mal, ou seja, se Deus decretou o mal, ele decretou a queda. Se Deus decretou a queda, então como Deus pode cobrar eu e você alguma coisa se foi ele mesmo que decretou? Então por isso que isso não pode ser levado a sério, levado em conta acerca desse assunto, principalmente o caráter de Deus. O caráter de Deus é totalmente diferenciado, os atributos de Deus é totalmente diferenciado. E Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, e não tem outro como ele. Deus é tão puro como a Bíblia diz, que os olhos dele não podem ver o mal. Se os olhos dele não podem ver o mal, ele não pode ter feito o mal. Deus não tenta ninguém como foi aqui, mas as pessoas afirmam, os calvinistas, que Deus tenta bem ao mal. Bom, os pecados dos homens, ou seja, os homens, eles pecaram e constituíram o mal para eles, mas não foi Deus que constituiu, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Satanás não foi criado como Satanás, mas como Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Então Deus não criou o mal, Deus criou Lúcifer. Mas Deus sabe todas as coisas. Bom, Deus sabe todas as coisas, mas ele dá o livre-árbitro para você escolher. Infelizmente Lúcifer, ele escolheu o mal, e por ele escolher o mal, atribuiu o homem a natureza pecaminosa na queda de Adão. Então o Tiago está dizendo que Deus, ele não tenta ninguém e nem pode ser tentado, né? Nós temos aqui então essa heresia. A primeira heresia dos calvinistas é isto: Deus não criou o mal. Eles afirmam que criou o mal. Então nós temos aí a primeira heresia que você pode riscar, né? Deus não criou o mal, amém? Deus deu livre-arbítrio para que você escolha. A segunda heresia que os calvinistas também criaram
é que ele diz que Jesus, a morte de Jesus, teve uma consequência divina. Porque eles falam que Jesus da cruz do Calvário morreu, e com ele morreu também Deus. Se Jesus ele era Deus, se ele morreu, morreu Deus. Se nós acreditarmos nisso, nós estamos cometendo um erro muito grande. Primeiro, Deus é eterno. Deus é eterno, sempre esteve na eternidade. Não tem ninguém maior que Deus, e ninguém criou a Deus. Como é que Deus pode ser morto? Isso é uma heresia gritante dizer que Deus morreu, porque Jesus ele tinha duas personalidades. A característica de Jesus é a característica humana e a divina. Quem morreu aí foi a característica humana, porque Deus não pode morrer. Quer ver uma coisa? Jesus disse que ele ia morrer, mas que o Pai o ressuscitaria. Ou seja, Deus ressuscitaria ele dos mortos. Se Deus morreu, como ele ia ressuscitar? Então temos aí um problema muito sério de exegese, da qual esses teólogos que estão defamando o Evangelho, que estão falando mal do Evangelho, estão afirmando categoricamente que Deus morreu, trazendo em si, então, pela primeira vez da história, a morte de Deus. Pela primeira vez da história, o ser humano ficou sem Deus. Olha aí, porque eles acreditam que o Deus morreu. Na verdade, Deus não morreu. Quem morreu foi Jesus homem, mas Jesus divino é eterno e ele não morre. Maravilha de Deus. Eu quero aqui refutar esta afirmação dos calvinistas, dizendo para ele que Deus ele não morreu. Quem morreu foi o homem Jesus. O homem Jesus deixou existir, não Deus deixou existir. Então, sendo assim, se Deus perdeu a mortalidade, nós estamos perdidos, irmão. Por quê? Porque, sendo assim, eles esqueceram que Deus, ele é o único, ou seja, ele é o único Deus eterno, é o único imortal, é o único. A essência de Deus é a essência eterna. Estão com brincadeira, estão brincando com o Evangelho, né? Mas se Deus está morto, Deus não morre, porque se morreria, ele não teria aquela frase: derruba esse templo e em 3 dias edificarei. O que Jesus está dizendo é que o corpo morrerá, a carne morrerá, mas ele jamais. E ele diz: ninguém tira a minha vida, eu simplesmente a dou. Então, se Deus dá a vida, ele jamais pode ser uma pessoa que perde a sua vida, ou seja, a vida divina, né? Onde esses heréticos estão tratando o assunto tão importante que é a divindade. Amém? E na terceira característica da heresia desses camaradas, chega a um absurdo muito forte. A falácia deles são demais. Quando você vê muita falácia, muita enrolação, e eles tentam enganar você. Então, o nosso dever aqui é mostrar a Bíblia, a verdade. Então, a terceira característica da qual eles dizem e afirmam, significa a terceira heresia que eles estão trazendo, é que Cristo morreu não por todo mundo, mas só pelos eleitos. Lembra que eu falei que tem eleito de Deus, tem a soberania de Deus? Em um desses meus momentos de palavra eu tenho falado soberania de Deus, eleito de Deus, e eu também falei sobre o livre-arbítrio, enfim, coloquei as duas categorias para que vocês entendessem. Então eles afirmam, a terceira heresia deles, que é só os eleitos que vão ser salvos, que de maneira nenhuma Jesus morreu por todo mundo, só morreu pelos eleitos. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eleito para fazer a obra de Deus. Eleito, Deus escolheu, mas não eleito de salvação. As pessoas confundem a salvação com o eleito.
E aí é onde eles trazem a sua falha, os seus erros, as suas heresias e tentam jogar sobre a igreja. Olha o que 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele está dizendo, eu vou abrir aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15, ele deixa bem claro aqui na sua palavra, na escritura, acerca de Jesus morreu por todos, ele fala assim, ó, fiel é a palavra, ele está deixando bem claro, o que é fiel aqui, não é aquilo que você acha, ou aquilo que eu acho, mas sim, fiel é a palavra. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 15, olha só o que a Bíblia diz aqui, preste bem atenção, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Opa, peraí, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Então você creu nele, você recebe a vida eterna. É isso que o Senhor está dizendo. E para completar, no capítulo 2 do mesmo livro de Timóteo, versículo de número 4 até o 6, olha o que ele diz assim, ó, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 6, que se deu a si mesmo em resgate por todos, ou seja, Jesus está dizendo aqui, Timóteo está dizendo, que não é somente os eleitos, ele está dizendo que ele quer que todos sejam salvos, que todos venham conhecer, que o resgate dele foi para servir de testemunha ao seu tempo. Então não tem cabimento eles afirmar que só os eleitos vão ser salvos. Cuidado com os calvinistas, cuidado com as heresias. É necessário que nós defendemos a fé, falamos da verdade de Deus. Eu não quero saber o que você fez e nem deixou de fazer. Eu quero dizer que Jesus quer te salvar. Jesus, ele quer te salvar, ele não quer que ninguém se perca, né? Esse negócio que só eleito, Deus não faz acepção de pessoas, meu querido. Deus não vai fazer acepção de pessoas, ele quer salvar tanto o justo, tanto como o ímpio. Se eles crerem e vier para Jesus, a Bíblia diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então é irritante essa heresia dos calvinistas, dizendo que Jesus só morreu pelos eleitos. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, em 2 Pedro, capítulo de número 3, olha só o que diz a Bíblia aqui, capítulo de número 3, presta atenção, 2 Pedro, capítulo de número 3, 2 Pedro, capítulo de número 3, o dia do Senhor, presta atenção no que ele vai falar aqui, olha só. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas suas cartas procuro despertar pensamentos puros na sua mente. Quero que vos lembrei das palavras